E estamos de volta com o nosso programa Você Pode Ser Feliz. Ainda bem que você não saiu daí, né? Isso é bom. Então, vamos lembrar o nosso tema? Lembra do tema? Pois é, está lá sobre a questão da evangelização. Jesus, motivo da nossa pregação, que faz justamente referência à segunda carta de São Paulo a Coríntios, no capítulo 4, versículo 5. Vamos nos perguntar, né? Estamos vivendo a fé e testemunhando Jesus Cristo aos nossos irmãos? Sabe que, vou chegar aí pertinho de você, né? Vamos por aqui mesmo. Você sabe que as pessoas às vezes têm medo de pregar e de falar o nome de Jesus? Aí às vezes eu brinco assim lá na minha paróquia, né? Quando eu faço sermão, mas peraí. Por que para falar coisa que não deve, falar besteira, contar piada, todo mundo fala, todo mundo ouve e todo mundo ri? Inclusive, nós que estamos dentro da igreja. E por quê? Para falar de Jesus, que é sinal de graça e salvação, nós ficamos meio constrangido, envergonhado, isso, aquilo, aquilo outro. Pois é, vamos começar a refletir sobre isso? Já temos aqui alguns pedidos de oração, né? Vou começar a ler, colocar aqui aos pés de Nossa Senhora, mas antes eu quero agradecer algumas pessoas, né? Aquelas que acreditam no projeto evangelizador da Associação do Senhor Jesus e da Rede Século XXI. Primeiro, Emanuele Marinho Rocha, é da cidade de Itambé, em Pernambuco. Emanuele, Deus abençoe, muito obrigado por acreditar nesta obra evangelizadora da Associação do Senhor Jesus. Depois a Lohane, vou pular outro nome aqui porque eu não consigo pronunciar, Feres Pontes. Ela é de Campinas, aqui também, pertinho da gente, tornou-se nova sócia. Lohane, a você também, muito obrigado, Deus te abençoe. A Thalita Francisca Neves de Souza, de São Bernardo do Campo, lá na região do ABC, aqui no estado de São Paulo. A Thalita também se tornou sócia. Thalita, obrigado, Deus te abençoe, muita graça aí na sua vida. E a Irani Queiroz de Araújo, é de Santana, na Bahia. Também se tornou nova sócia. Irani, obrigado, que Deus abençoe você, viu, querida? Aí temos aqui alguns pedidos de oração. A Domingas Almeida Silva, de Campinas, aqui no estado de São Paulo, pede que rezemos por ela mesma, pelo esposo José Alves da Silva, por toda a família, pela situação financeira, pela saúde e paz de Aparecido da Silva e família, por Valdinei Aparecido da Silva e família, saúde e cura total de Roseli Firmino Silva, por conversão, paz, saúde de Celso Aparecido da Silva, por Rosinei e todos os seus familiares. Vamos rezar, viu, Domingas? Depois a Lígia Maria Santos, também de Campinas. Ela pede que rezemos por sua saúde e paz, pelo trabalho e prosperidade de Paulo, por Emanuele, que seja justa com seus colaboradores e por todos os seus familiares. A Liliane Cristina Santos, de Americana, também em São Paulo. Ela pede que rezemos pela filha Ana Paula Martins Santos, para que Jesus abençoe o emprego, por seu filho Gustavo e por seu esposo, o Enéas Júnior. Depois a Maria das Graças Coelho de Souza, de Tocantins. Tem a cidade de Tocantins, nas Minas Gerais, gente? Bom, se está aqui, tem, né? Por isso que é bom ter sempre alguém soprando aqui, viu? Então, na cidade de Tocantins, nas Minas Gerais, pede que rezemos por ela mesma, pela graça da aposentadoria de Sebastião Gonçalves, pela proteção do filho Bruno de Souza Gonçalves, por Márcio José de Oliveira, por sua libertação, cura e paz, e pede pela saúde e cura de Maria Estela Coelho Cruz e todos os seus familiares. Temos diversos pedidos aqui, vou lendo ao longo do nosso programa, mas você pode continuar ligando, fazendo o seu pedido de oração. Eu
e todo o Brasil, nós queremos rezar por você, por sua necessidade, colocar tudo aqui aos pés de Nossa Senhora e contar com a intercessão dela. 19 3871 9620. Quero rezar por você, todo o Brasil quer rezar por você. Liga para a gente e vamos nessa corrente de oração clamar a Deus e contar, claro, com a intercessão da Virgem Maria, da Mãe Aparecida. Muito bem, o que seria para todos nós pregar o Evangelho de Jesus Cristo? O que seria realmente levar a mensagem de Jesus? Vem um pouquinho aqui comigo, eu vou pegar a Bíblia, que eu quero ler aqui o trecho da carta de São Paulo a Corinto. Então, desde o primeiro versículo do capítulo 4. E o apóstolo diz assim: por isso, não desanimemos no exercício deste ministério que recebemos da misericórdia divina. Rejeitamos todo procedimento dissimulado e indigno, feito de astúcias, e não falsificamos a palavra de Deus. Pelo contrário, manifestamos a verdade, e assim nós recomendamos a toda a consciência humana diante de Deus. E se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que parecem que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não é a nós mesmos que pregamos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Sabe, gente, às vezes nós estamos muito mais preocupados, né? Claro que é necessário, deixa eu antecipar aqui o raciocínio, né? Claro que é necessário buscarmos o conhecimento acadêmico, né? A escola, é importante a educação, a faculdade e assim por diante. Mas, às vezes, nós queremos buscar somente esse conhecimento acadêmico. E quando nós focamos e voltamos a nossa vida totalmente para isso, nós fechamos o nosso conhecimento para Deus. E aí é aquilo que disse o apóstolo Paulo, né? A questão da inteligência. E olha, o apóstolo Paulo pegou pesado aí nesse trechinho, se nós observarmos bem, né? Eles chamam, ele diz, o Deus deste mundo, e é Deus com letra minúscula, porque é a idolatria. O Deus deste mundo cegou a inteligência dos incrédulos. O que o apóstolo quer dizer com isso? Que quando nós, ou criamos os nossos ídolos, os nossos deuses de letra minúscula, hoje, qual é o maior Deus de todos os tempos? Isso aqui. Como dizem os italianos, o denaro, o dinheiro. Então, o dinheiro é o Deus desses nossos tempos. Então, eu só sou alguma coisa se eu tiver muito dinheiro e se eu tiver posse, possuir. Seja, eu digo não é grandes posses, não. Seja roupa, seja isso, seja aquilo, né? É a mentalidade excessivamente consumista. Quando isso começa a acontecer, eu vou pegar só esse exemplo, né? Quando isso começa a acontecer, então vamos fazer um movimento de corpo para você entender. Então eu estou olhando para você, aqui está o Cristo. Quando eu busco essas coisas, eu deixo o Cristo lá e começo a me voltar somente para essas coisas. Me torno, então, fechado ao próprio Evangelho de Jesus Cristo. Não permito acolher, ou melhor, deixa eu usar o português correto, não me permito acolher nem o Evangelho, por consequência, nem o Cristo e nem participo da sua graça. Deste modo,
o grande pedido do apóstolo qual é? Primeiro, vamos abandonar a idolatria. Vamos abandonar os ídolos do mundo. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Não se assustem em casa, não. Mas isso não é o padre Adilson que está falando. São estatísticas. Eu já falei isso acho que um tempo atrás aqui. O nosso período, o período que vivemos, o agora, esse nosso tempo agora, está sendo o tempo em que o maior número de pessoas com depressão e o maior número de suicídio. Agora, por que será que isso está acontecendo? Claro que tem uns que eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, nada disso, eu sou formado em comunicação e sou padre, não é? Mas muitos, alguns têm já a questão, a predisposição genética, herança, a questão hereditária. Outros querem ser o super-homem e querem abraçar e ter todos os deuses com letra minúscula deste mundo. Se frustra e aí chega o esgotamento físico, psíquico, mental, seja o que for, aí despenca de vez. Não tem aquele jargão que todo mundo diz assim, né? Quanto mais alto, maior o tombo. É mais ou menos por aí. E depois tem aqueles que, infelizmente, se suicidam porque chegam ao extremo dessa situação e aí, como se apegou somente aos ídolos e perdeu toda a sua idolatria, o que acontece? O que acontece? Está lá calcado, não sobre a rocha firme, que é Jesus Cristo, mas sobre a areia, sobre um monte de pó, ou como no monte de graveto, que afunda e cai. Então é preciso o quê? Resgatar a fé em Deus, e é preciso a todos nós não termos medo de pregar o Evangelho. Você que está em casa, você acolheu a palavra de Deus, acolheu? A palavra de Deus não é para ser escondida e guardada por nós. A palavra de Deus é ser partilhada. Eu devo partilhar, testemunhar a palavra de Cristo. Você também deve fazer a mesma coisa, testemunhar, partilhar a palavra de Cristo. Vamos levar para essas pessoas, você é meu convidado e é chamado pelo Senhor a levar a palavra a essas pessoas, principalmente, que hoje estão se prendendo e se apegando extremamente aos bens materiais, estão esquecendo de Deus. E quando de fato isso acontece e se perde os bens materiais, a ruína é muito grande. E depois, para a pessoa se recuperar, é difícil. Então, vamos assumir esse compromisso? Assumo eu, continuo assumindo esse compromisso e assuma você. Não tenha medo, tenha coragem, anuncie, testemunhe, porque, afinal de contas, nós não pregamos a nós mesmos. Eu não estou aqui para falar em meu nome, anunciar o Padre Adilson. Estou aqui para falar e anunciar a Jesus Cristo. E tudo isso deve gerar em nós atitude de mansidão, atitude de humildade, porque eu não devo impor a palavra para o outro, mas com humildade eu devo apresentar para o outro a proposta de Jesus. Isso deve ser feito com humildade. Falando de humildade, minha gente, vocês têm acompanhado, todos nós, o grande exemplo de humildade que o Papa Francisco tem dado para nós. Ontem eu estava vendo pela TV, claro, a audiência que ele dá, o Papa, dá toda quarta-feira lá no Vaticano. E essa audiência, quando eu estava lá eu participei, é dentro do auditório Paulo Apóstolo, que cabe ali, acho que 2, 3 mil pessoas, eu não me lembro exatamente o número, ou muito mais que isso. Então, se esperava numa audiência dessa, vamos jogar lá em cima, 20 mil pessoas. Ontem, tinham 220 mil.
Aliás, toda quarta-feira, né? Está sendo 200, 250, 280, quase 300 mil pessoas participando da audiência pública do Papa, tanto que ele já não faz mais. Ele faz na Praça São Pedro para que todos possam acolher e ele possa também estar próximo das pessoas, né? Isso realmente é atitude e gesto de humildade. Por isso, eu gostaria que você acompanhasse um VT justamente do Papa falando dessa questão da caridade e falando do gesto de humildade. Ele usou, né, um termo muito grande sobre a questão da hipocrisia. Foi na homilia de terça-feira. Então, acompanha comigo aí o VT sobre essa fala do Papa Francisco. Durante a sua missa diária, o Papa Francisco falou sobre os perigos da idolatria e hipocrisia. Ele explicou que os cristãos precisam ficar longe desses pecados perigosos. Para superar isso, ele recomenda a caridade. Consiglia non guardare le apparenze. Jesus nos dá um conselho: não olhe as aparências, vá diretamente atrás da verdade. Um prato é um prato, mas o que importa é o que está no prato, a refeição. Mas se você é vaidoso, se é um carreirista, ambicioso, se você é uma pessoa que sempre se coloca em primeiro lugar ou gosta de se vangloriar porque pensa que é perfeito, dê um pouco de esmola que vai curar sua hipocrisia. O Papa acrescentou ainda que este caminho vai levar a Deus, apesar dos desafios que possam aparecer. Ei, minha gente, como é difícil, né? Às vezes a gente, com a nossa inclinação humana, estamos muito mais preocupados com a aparência do que com o coração, né? Mas o nosso Deus é diferente e nós somos chamados, né, a caminhar e agir segundo aquilo que é pedido pelo nosso Deus, né? Olhar o coração, aquilo que existe no interior de cada um, não as suas vestes, né? Então vamos refletir sobre essas palavras do Papa Francisco, que devem realmente tocar e tocar profundamente o nosso coração, né? Eu sempre digo assim, nós não devemos nunca julgar pela aparência, né? E não devemos também olhar só o exterior, mas devemos equilibrar e buscar as duas coisas. Isso quer dizer que necessariamente precisamos andar maltrapilho no mundo, não devemos andar maltrapilho, né? Vamos andar bem bonitinho. E nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos, segura aí, que é rapidinho, tá bom?